bem-vindos a mais uma noite em nossa companhia. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana Godoy. Boa noite a você de casa. Olha, e como não podemos deixar de fazer o programa de hoje é sobre o coronavírus, esse novo coronavírus, né? Porque coronavírus não é o nome do vírus, é o tipo, né? Provocando doenças que já mataram quase 600 pessoas na China. Tem muita gente preocupada no mundo inteiro. O Brasil mandou buscar os brasileiros que viviam lá em Wuhan. Então, nosso programa de hoje é sobre isso. Pedimos perguntas a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada pela participação. Isso, e a gente vai prestar serviço, né, para você. A gente sabe que é um caso de preocupação, mas que com informação a gente evita muita notícia falsa, a gente evita também alarde fora de proporção, né, Mariana? Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Então, hoje nós vamos conversar com a doutora Rosana Richman, que é médica infectologista do Instituto Emílio Ribas. E também recebemos aqui no estúdio o doutor Sérgio Zanetta, que é sanitarista e integrante do Núcleo de Epidemiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Vamos lá. Doutorado eles têm. Opa, bora lá autoridade. falar com os doutores. Autoridade. Como vai? Boa noite. Muito bem-vindos os dois. Muito obrigada. Quero saber se no consultório também e nos hospitais as pessoas já estão com medo, apavoradas, já estão querendo máscaras para sair às ruas. Bom, pelo menos eu, na minha experiência no meu consultório, hoje ainda fiz consultório, o pessoal está questionando, né? Questionando assim, está todo mundo curioso, querendo saber o que está acontecendo, querendo saber até que ponto a gente deve ficar preocupado, até que ponto a gente já sabe muita coisa. Mariana, toda vez que a gente tem um vírus novo, e o corona não está sendo diferente, eu vivenciei isso com o Zika vírus, foi a mesma coisa, até que a gente consiga fazer um quadro do que é esta nova doença, esse novo vírus, cada dia a gente... imagina como se fosse uma coisa que você vai colocando as peças todo dia até que você tenha um quadro evidente. Até então, que a gente consiga... a cada dia tem uma informação nova que nos tranquiliza, ou pelo menos nos conscientiza de como é a dinâmica desse novo vírus. Bom, o que a gente já sabe sobre esse vírus? Já tem o código, o genoma do vírus? Isso já tem, já foi feito, já se consegue identificar? Quanto tempo leva para confirmar se uma pessoa está ou não infectada pelo coronavírus? Bem, a primeira questão é que a China teve uma postura muito oportuna com essa infecção coronavírus. Chineses foram falcianes nesse caso. Os chineses esconderam durante o quê? Umas 2, 3 semanas até? Neste caso, não. No caso da SARS, houve um comportamento da China onde ela aprendeu que numa epidemia a gente deve sempre falar a verdade. Certo. Nesse caso, ela compartilhou o código genético do vírus já no dia 9 de janeiro, quando ela conseguiu decodificar. Então não demorou. O primeiro caso foi 31 de dezembro, 9 de janeiro ela já estava compartilhando. Tá bom, tá bom. E essa postura, a China tem sido aberta nesse sentido, e isso tem ajudado os organismos internacionais e os demais países a se prepararem adequadamente. A China está compartilhando informações. Este foi um aprendizado que eu creio que ela teve da infecção de SARS, que foi um outro coronavírus que teve um resultado dramático, porque retardou as ações de controle nos vizinhos e no mundo. A China aprendeu a lição e está tendo, na minha opinião, um comportamento bastante adequado. Que bom, porque já são quase 600 mortos na China. Não temos ainda casos aqui no Brasil. A gente tem, até quinta-feira dessa semana, 24 casos que eram suspeitos e que já foram descartados, outros 9 suspeitos. Quanto tempo demora para que seja feita essa investigação e se chegue à conclusão de que aquele caso suspeito pode ser descartado ou que é, de fato, o coronavírus? Mariana, eu acho que eu compartilho com a ideia do doutor Zanetta de que as coisas estão indo bastante rápidas. A gente já vivenciou outras epidemias, já vivenciamos até pandemias, e eu nunca vi uma rapidez tão grande na informação. Qual a diferença de epidemia e pandemia? A epidemia é quando você tem um aumento do número de casos de uma determinada doença num determinado período, num determinado local, como foi o início aí dessa epidemia lá em Wuhan. A pandemia, o exemplo mais recente que a gente teve, que
de vírus respiratório foi o próprio H1N1, que foi em 2009, que o mundo inteiro ficou em alerta, porque você tinha casos em todos os continentes do mundo com transmissão pessoa a pessoa. Ou seja, ele originou lá nos animais, mas a partir daí vem para o humano, ele sofre uma mutação, ele se adapta ao humano, e a partir daí a gente tem transmissão pessoa a pessoa. Mas voltando à tua pergunta, se eu hoje fizer uma suspeita de um caso real que possa ser um coronavírus, isso significa alguém que está vindo de uma região onde está tendo a transmissão ativa do vírus. Neste momento a gente está falando basicamente da China, lógico, pode mudar esse panorama, mas hoje basicamente da China, e que tem um quadro clínico, ou febre, ou tosse. Bom, esse se enquadra numa situação de um caso suspeito. É que a Luluca diz o seguinte, alguns casos específicos no Brasil de suspeitos que estão isolados já há dias e quase uma semana que ainda não foram descartados, nem considerados infectados. Quanto tempo ele tem que ser tratado, tem que ficar em observação para ser considerado infectado, para se chegar a uma conclusão? Então, Luluca, eu vou falar os dados que a gente conhece aqui, em especial do estado de São Paulo. Então, qualquer caso suspeito que chegue, inclusive, lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é uma das referências para coronavírus, é coletado o material do paciente, o material basicamente é respiratório, não é sangue, é secreção respiratória, a gente coleta e envia para o laboratório de referência, que nem é dentro do Instituto, é no Instituto Adolfo Lutz. Então, nós temos no Brasil, hoje, 3 laboratórios de referência para o coronavírus. O Instituto Adolfo Lutz, em até 72 horas, está reportando este resultado. Então, eu julgo, de novo, que nós estamos tendo, sim, um dinamismo porque você consegue, inclusive, Mariana, tem testes que a gente faz, esquece o novo coronavírus, para quadro respiratório, que chama painel viral. Esse painel viral, em 2 horas você tem o resultado. Então, você pode falar, olha, é isto, ou aquilo, ou é gripe, ou é algum outro vírus respiratório. Para este novo coronavírus, eu julgo que em pouco tempo, nós já estamos com a sequência genética desse vírus e já temos condições de fazer em até 72 horas o resultado para falar se é ou não é. Então, eu julgo isso bastante dinâmico. Doutor Zanetta. É absolutamente precisa a informação da doutora Rosana Richman. Agora, perceba a estratégia. Um paciente, normalmente, um suspeito, ele vai ter uma infecção respiratória aguda. A chance de ser uma infecção respiratória por uma influenza, por um outro vírus que não o coronavírus, no Brasil que não tem o coronavírus, é a maior chance. Então, o primeiro teste é esse perfil viral. Porque se ele tiver uma virose dessa, ele não tem coronavírus. Então, primeiro procura os vírus conhecidos e, imediatamente, não havendo nenhuma resposta positiva, eu pesquiso para o coronavírus, faço o PCR. Só tem 3 laboratórios de referência, que são públicos no Brasil, que fazem esse exame, que é um exame rápido. Eu tenho uma outra técnica, mas que eu tenho que procurar praticamente o RNA dentro é uma agulha no palheiro, demora 4 a 5 dias, mas esse exame PCR está disponível nesses 3 laboratórios públicos. Doutor Sérgio, da Fiocruz. A Paula diz o seguinte, não seria mais prudente cancelar o carnaval? Ou então só trazer de Wuhan os brasileiros repatriados depois do carnaval, já que não vão cancelar esse período, né? Mas ela está perguntando se não seria o ideal fechar os aeroportos para a Ásia. Diz que o Japão, todos os dias, aumenta o número de infectados. A Paula é uma das pessoas que está muito preocupada. Esse medo do surto atingiu a Paula e muitas outras pessoas em cheio. Posso começar depois? Rosana, veja, a primeira questão é que, como a notícia circula muito rapidamente, essas pesquisas elas corriam em laboratórios, antigamente. Hoje, o ensaio é o ao vivo, não é? Então, na mesma medida em que nós, médicos, estamos nos atualizando com os novos estudos que estão chegando a conclusões sobre qual o melhor tratamento, qual é o risco de transmissão de um caso para o outro, enfim, qual é a melhor abordagem, quais são os exames necessários. Então, isto causa um certo alarme. Quando nós, médicos, falamos de risco, as pessoas entendem o risco como uma qualidade. Nós falamos do risco e quantificamos. Para você ter uma ideia, qual o risco hoje
de uma pessoa contrair coronavírus na China e morrer é 1 para 3 milhões, que é o risco efetivo da população chinesa morrer de coronavírus. Então, é um risco baixíssimo. Eu diria, Paula, fique tranquila, o menor problema virá desses repatriados. O menor problema. Eles ficarão até numa quarentena, até um pouco... Depois nós vamos escrever sobre essa quarentena, né? Nós vamos estudar essa vão ficar 18 dias em Anápolis, em Goiás, em quartos separados, em quartos isolados. Quem tiver com família pode ficar entre os seus. A gente tem outras informações sobre a repatriação dos brasileiros que estão chegando de Wuhan. A gente tem outras informações de Brasília com a repórter Carolina Aguiar. A Presidência da República cedeu 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira para buscar os brasileiros que estão em Wuhan. Elas partiram na última quarta-feira e 34 pessoas devem ser repatriadas. Os aviões foram equipados com um dispositivo chamado de bolha, que pode aumentar o isolamento caso algum dos passageiros apresente sintomas durante o voo. Ao chegar no Brasil, eles irão direto para a base aérea de Anápolis, que fica a cerca de 150 quilômetros de Brasília. O local foi escolhido por ter a estrutura necessária para a quarentena e pela proximidade com o Distrito Federal, onde fica um dos hospitais de referência, o Hospital das Forças Armadas. Eles ficarão isolados, cada um em um quarto, e passarão por exames diários. Não serão permitidas visitas e o contato com os familiares só poderá ser feito por telefone. Os profissionais que foram buscar os brasileiros também cumprirão a quarentena de 18 dias. Vamos avaliar essas medidas do governo, tão corretas do ponto de vista da medicina, são apropriadas? Primeiro, o que a Paula havia falado, que ela está apavorada e não sei o quê... Achou que não devia trazer de Wuhan, ou então só depois do Carnaval, para evitar aglomeração? Eu estou muito menos preocupada em repatriar essas pessoas do ponto de vista de risco, porque, você viu, eles estão numa operação de guerra na volta. Eles vão passar o Carnaval em quarentena, fala para ela ficar tranquila. Eles vão ser liberados depois do Carnaval. Então, não é assim, gente. A gente não pode imaginar assim. Eles vão ficar em quarentena, eles não têm sintomas nesse momento, e mesmo que eles tiverem, e pode acontecer, algum deles no retorno, ou mesmo durante a quarentena, tiver algum sintoma, essa pessoa, obviamente, vai ser isolada do resto e ninguém de lá vai ser liberado sem a gente ter essa segurança. Eu me preocupa muito mais a entrada no Carnaval de um número grande de pessoas que veio de outros países. Eu acho que isso sim. Qual é a triagem que nós estamos fazendo? Qual é o controle que nós estamos fazendo em cima disso? Então, eu acho assim que o aspecto dos repatriados, esquece. Eu posso estar completamente equivocado, mas não é aí o risco. Mas o coronavírus, esse novo coronavírus, vai chegar ao Brasil? É algo que se pode afirmar? Não, de jeito nenhum, né? Nós não sabemos. Ninguém pode ter certeza disso, porque o comportamento... É que o ministro da Saúde falou essa semana. Então, mas existe uma chance bastante razoável, dada o ritmo de transmissão. Agora, que coronavírus vai chegar e em que tempo? São questões que nós... Veja bem, nós temos um controle no país, é o SUS que ninguém vê. E que deveria fazer um elogio dele, que vigia as fronteiras, aeroportos, portos, o sistema de vigilância epidemiológica e sanitária que detecta os casos no transporte e isola os casos no Brasil. E que também, qualquer caso que for descoberto no Brasil, é imediatamente colocado sob vigilância. É o que aconteceu com esses casos que são suspeitos. Quem está colocando os casos sob suspeição e sob vigilância é a vigilância epidemiológica e sanitária do SUS. Não é o paciente que chega e fala assim, oi, eu acho que eu estou com coronavírus. Não, ele simplesmente vai procurar o atendimento médico e é o funcionário público do SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, que percebe, que encaixa e que avalia e que determina. É um sistema de comunicações. Sistema que funciona. Todos os profissionais da saúde comunicam. Então, eu diria que é um SUS que nos protege. Ele é uma espécie de anjo da guarda contra o coronavírus. Eu queria pedir a ajuda de vocês para analisar uns números, até para saber se esses números são tranquilizadores. A gente tem hoje, quinta-feira, dia que a gente está gravando o programa, no total 28.353 casos confirmados, sendo que 28.088 são na China. Ou seja, sobram aí uns 200 para o resto do mundo. São mais de 28 mil casos na China e o país que vem em segundo lugar é o Japão, com 45 casos.
Esses números significam que essa epidemia está restrita na China? A propagação dela no resto do mundo é muito mais lenta do que dentro da China? Eu vou começar. A epidemia é na China, certo? Praticamente 100%, lógico que não é 100%, mas vai dar 98% dos casos estão na China. A preocupação do resto do mundo é que você, assim como você teve um epicentro na China, isso possa acontecer em algum outro local. Então, se alguém infectado, eventualmente doente, que é quem transmite, for para algum local, nenhum de nós temos proteção para esse vírus. Nós nunca vimos esse vírus na nossa frente. Então, meu sistema imune tem 0 de anticorpos. Então, se eventualmente entrar o vírus, seja no Brasil ou em qualquer local, e não tiverem as medidas de contenção desse vírus, principalmente identificação, isolamento, etc., daí você eventualmente pode ter um novo epicentro e virar o que aconteceu na China. Eu, pessoalmente, não acredito nessa possibilidade. Por exemplo, o mundo inteiro está alerta. O que aconteceu na China é que, realmente, até você entender o que estava acontecendo, só para a gente relembrar, hoje tem 50 milhões de chineses em casa, confinados em casa, em quarentena. 50 milhões de pessoas. Que país conseguiria fazer uma coisa dessa? Isso foi 23 de janeiro. Então, eu só posso imaginar que todas essas ações que estão sendo feitas, com agora, nas próximas semanas, a gente comece a ver, em termos de rapidez de novos casos de coronavírus pela infecção, a gente comece a ver uma queda disso. Porque são esse muitas tipo de ações atitude feitas. ajuda realmente a combater você vírus se espalha. se você pensar que é um vírus de transmissão respiratória, e se eu tiver a menos de 2 metros de você, e se eu tiver a menos de 1 metro de você e eu estiver infectada, eu posso te infectar por gotícula respiratória. Vamos ver aqui as formas de transmissão. Então, gotículas de saliva, um espirro, uma tosse. Não deixa de ser gotícula. A hora que eu tuço, eu ponho de novo gotícula no ar, e se eu colocar minhas mãos na frente, eu espirrei, coloco minhas mãos, eu contamino minha mão com esse vírus e posso contaminar uma mesa, um copo, e a partir daí, por isso que a gente fala tanto de higiene das mãos, que eu imagino que esteja aí, sim. Higiene das mãos, exatamente para a gente evitar que a gente contamine o ambiente, e que alguém possa ter contato naquele mesmo local e se autocontaminar. Se eu tiver com a mão contaminada e esfregar meus olhos, colocar a mão na boca, é assim que o vírus entra. Então, essas medidas aqui de transmissão, e isso tem a ver com prevenção diretamente, se eu sei como é que transmite, eu sei como é que previne. São fundamentais para a gente entender. Para prevenir, álcool gel funciona? Funciona. Lavar a mão com água e sabonete funciona também? Funciona. É melhor até que o álcool gel? Água e Até sabão, porque gente. as pessoas têm disponível É. frequentemente. Não tem o álcool, tem sabão. Água e sabão é a melhor medida de controle de infecções desse tipo. A China dessa vez fez um negócio completamente diferente. É uma estratégia inusitada e não conhecida entre nós nos casos de infecções virais nesses últimos... É inusitado no mundo. Ela colocou de quarentena toda uma região e 50 milhões de pessoas. Isso num país democrático, ocidental, seria impossível. As estratégias são outras. As medidas de contenção, de restrição, são geralmente voluntárias. São feitas de modo consciente. A China colocou 50 milhões sob quarentena. Baixou uma ordem, ninguém sai de casa. É possível que isso seja um diferencial para dificuldade de replicação, para o limite de replicação e de transmissão internacional do vírus. É algo que nós vamos estudar até a posteriori. Mas me parece que, apesar do vírus ser transmitido com grande rapidez, o CDC trabalha com um caso infectando 3 a 4 pessoas, isso é rapidez. Né? Mesmo assim, a progressão mundial não é tão acelerada. Quer dizer, essa medida do governo chinês deve ser efetiva. Está se mostrando, pelo menos até agora. Pode ter diminuído o ritmo, a velocidade de transmissão internacional.
E é um assunto tão inusitado que nós vamos ter que estudar e publicar depois. Essa quarentena, me pareceu, nesse momento, ela é controversa, mas ela vai ser Ela é discutida controversa cientificamente. porque ela não é opcional, né? Mas talvez ela uma se coisa... mostre efetiva. A máscara realmente ajuda a evitar o contágio? É para quem é saudável que deve usar ou é quem está doente que deve usar? Que máscara é essa? A máscara, ela tem dupla finalidade, né? Você viu que ele estava Uma com psicológica. máscara? É a tripla. Então é tripla finalidade. Uma é ansiolítica, tá certo? Tá. Não, tô brincando. De verdade. Mas porque faz um efeito, a pessoa se sente mais segura. Não, se ela e se ele sentir estava melhor, usando tá ótimo. adequadamente a máscara. Ele estava com a máscara, você reparou? Sobre cobrindo o o nariz, nariz e boca, que é fundamental, que às vezes a gente vê o pessoal andando com máscara com o nariz liberado, não é assim? E estava com a máscara ajustada na face dele, o que também é bacana. Mas assim, a máscara, se Nota eu tiver 10 de alguém... design, né? Tudo em ordem. Se eu tiver uma pessoa infectada ou com suspeita de infecção, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr uma máscara nela, para ela não contaminar o ambiente. Isso é fundamental. Se chegar qualquer caso suspeito em qualquer hospital aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma máscara. Inclusive, vários hospitais está avisado isso. Se você tem esses sintomas e vem deste lugar, pegue uma máscara e vista, até eu entender o que está acontecendo, para ele não contaminar o ambiente, número 1. Então, quem tem que usar máscara mesmo é quem tem suspeita de estar infectado. E 2, nós, profissionais da saúde, ou qualquer pessoa lá nas cidades onde está tendo a circulação do vírus, usam a máscara como uma proteção para não inalar o vírus. Então, como eu te falei, tem dupla finalidade. Só que a máscara, só para a gente, tem algumas complicações que não tem sentido usar primeiro máscara aqui no Brasil, neste momento, que nós não temos 0 caso. E a máscara, depois de 2 horas que você está usando, ela perde um pouco essa função de filtro, porque ela umedece. E o nosso ar que a gente expira... A máscara tem uma validade muito curta. Então, eu estou te explicando isso, porque senão o pessoal vai querer botar máscara horas. E vai ficar lá achando com uma... Daí sim ele é ansiolítico, porque você está com uma falta sensação de segurança. Então, gente, uma máscara tem validade. Depois de umas 2 horas de uso, ela já ficou umedecida, ela já perdeu a capacidade de fazer essa filtragem ou de barrar a entrada do vírus. Então, uma máscara novinha, recém-colocada, talvez ajude, mas o melhor mesmo é calma e higienizar sempre as mãos e quando tossir ter um lenço, alguma coisa para pôr na frente da boca. Ou aqui, né? Fala, que a Mauro. gente sempre fala. Tem uma pergunta. Se a higiene da tosse hoje... Meu filho aprendeu isso na escola. Se você não tem um lenço de papel descartável, você faz assim, porque a chance de você contaminar o ambiente com esta parte é muito menor do que com esta. Que interessante. É isso aí. Por falar em contágio, a Cristina Souza ela pergunta se existe algum risco de contágio por mercadorias que venham da China ou alimentos que venham da China. A transmissão é exclusivamente respiratória, pessoa a pessoa. Então, as formas de transmissão e de controle estão dados. Isso é fundamental. Se explicar exaustivamente, as pessoas buscarem informações em fontes fidedignas. Nós temos um sistema de vigilância epidemiológica, nós já mencionamos, que está alarmado. Quem tem que usar cuidados extremos é quem está nos aeroportos, fazendo a vigilância, é o sistema de vigilância que está em prontidão absoluta e que, na menor suspeita, isola pessoas. Hoje, o balanço dos casos é de 9 casos suspeitos, mas nós temos 23 que já foram descartados. Então, a tendência desses 9 é serem descartados também. A maioria dos casos tem sido de quadro gripal comum, como as pessoas chamam. Qual é a orientação nos aeroportos? Portos e aeroportos. Se algum funcionário de portos e aeroportos aqui no Brasil tiver a suspeita de alguém que está tossindo muito, ele pode alertar as autoridades, pode fazer alguma coisa? Ele age imediatamente. Deve fazer. Ele pode colocar o avião de quarentena. Ele pode impedir o desembarque dos passageiros. Ele pode fazer todos serem transportados para um hospital. Tem autoridade absoluta vigilância epidemiológica e sanitária. Se eu tenho um caso suspeito no avião, se alguém adoece durante o voo, agora vamos lembrar, né, não há voos diretos da China para o Brasil. Ou ele para na Europa ou nos Estados Unidos. Então, já está pré-triado por um sistema que tem certa eficiência, e o nosso é uma sobre-eficiência. Né?
que é eficiente. Ele tem autoridade para isolar o caso, isolar o avião. Nós, afortunadamente, não temos os casos, mas o protocolo é absolutamente rigoroso. E a autoridade sanitária pode agir deste modo. A Luluca pergunta de novo. Na época do H1N1, o pico dos casos no hemisfério norte foi entre janeiro e fevereiro e alertaram que a maior incidência dessa gripe aqui no Brasil aconteceria entre final de abril e começo de maio. Vai acontecer a mesma coisa agora? Seria esse o mesmo caso com o novo coronavírus? Luca, é óbvio que a gente espera que não aconteça. Eu acho que a gente tem, então, um vírus que tem um risco, só para responder a pergunta dela. O risco hoje de uma pessoa infectada com coronavírus, pelo que nós sabemos, é durante a pessoa estar realmente doente. Até saiu esta semana, numa revista extremamente considerada na medicina, um caso na Alemanha, em que aventaram a possibilidade de transmissão antes de estar doente. Isso foi ontem desmentido. Tá, então, aquela história de que o vírus se espalha antes da manifestação dos sintomas, gente, não. Tá, já foi desmentido, a doutora Rosana está trazendo aqui. Eu só te diria o seguinte, não temos nenhuma evidência que isso aconteça. Eu não acho que é difícil, medicina e não é meio difícil, mas assim, nós não temos, o caso que foi publicado essa semana já foi desmentido, porque sim, a pessoa tinha já alguns sintomas do coronavírus quando teve contato com a outra. Isso é muito importante, porque o vírus da gripe, voltando à pergunta dela do H1N1, este a gente sabe que 24 a 48 horas antes do sintoma clínico, você pode estar transmitindo. Então, algumas doenças de transmissão respiratória, sarampo nesse aspecto é muito pior. Ele infecta muito mais gente. O corona é 1 a cada 3. Quem são as vítimas do coronavírus? Porque eu vi que morreu um médico e era um rapaz jovem, de 34 anos. Eu pensei, nossa, um vírus que mata um homem adulto, jovem. Fiquei com um pouco mais de medo, assim, mas... Você vê que nós temos mais de 600 mortes e você está relatando um caso que foi publicado mas e foi ele era valorizado. Médico, ele era semideus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente for ver de fato os casos, a imensa maioria dos casos graves e que estão levando à morte são pessoas acima de 50 anos, então aí seriam as principais vítimas, e pessoas que tenham alguma, a gente chama de comorbidade, mas isso significa alguma doença de base. Ou diabetes, ou uma doença respiratória, ou uma doença cardiovascular, ou seja... alguém que já tem algum probleminha de saúde. Algum probleminha de saúde, exatamente. Essa é a maioria das pessoas. Os casos mais graves e os que morrem mais facilmente, os 15% de casos graves parecem estar associados a esse tipo de paciente. O que significa que muita gente pode não ter quase sintomas. Pode ter uma infecção viral que praticamente não tem sintomas, ou são poucos sintomas, parece um resfriado comum. Muita gente... Então, isso já há dados consolidados para observar que os casos mais graves são esses e os que foram a óbito são esses com essa característica. Isso significa que é uma faixa etária mais ou menos conhecida de infecções respiratórias que merece mais cuidado. Nós temos essa informação. Agora, hoje no Brasil, tranquilizar, o risco, se o risco na China de alguém morrer de coronavírus é 1 para 3 milhões, na China, aqui não existe. É um risco nulo. O importante é que quando e se aparecer o coronavírus no Brasil, nós vamos saber imediatamente. E imediatamente a população também vai saber. E daí eu mudo as medidas e as recomendações de controle. As recomendações de controle, elas têm a ver com o risco real de transmissão, país a país, situação a situação. Agora, o Anderson vai um pouco além. Aqui ele pergunta pelo Twitter, esse vírus foi fabricado em laboratório? Olha... Sempre tem uma teoria da conspiração, né? Eu acho incrível a capacidade da gente imaginar um monte de coisa que a gente está recebendo em termos de como faríamos os filmes de Hollywood se não fosse essa criatividade? Isso a gente ouviu muito, não sei se você recorda, mas na época do início da epidemia do HIV,
Lá Aham. atrás, o pessoal, tinha Que muita foi gente que fabricado, afirmava foi que ele tinha testado sido na África. fabricado exatamente para uma população específica, para... Não, nada disso. O coronavírus é um vírus que a gente conhece faz tempo, é um vírus que a gente tem no Brasil, não com esta sequência genética, mas é um vírus que tem publicações aqui no Brasil com esse vírus, é um vírus respiratório, ele causa resfriado comum. Quer dizer, o que está de diferente nesta zoonose? Zoonose é um vírus que vem do animal, transmite para o humano por um contato íntimo, um contato próximo, que a gente imagina que aconteceu lá no mercado de peixe em Wuhan, onde foi o início da epidemia, e a partir daí ele se adaptou, ele tem uma mudança genética, ele se adapta e começa a transmissão. Olha, e o Anderson está entre os preocupados, assim como a Paula. Ele também pergunta se a gente não deveria pensar em cancelar o carnaval. E também sobre o uso de máscara em local público. Absolutamente sem nenhum sentido. Aliás, só chamar a atenção, doutora, me reporte na história, o HIV, uma vez eu dei um curso na África sobre, o tema era o que o HIV nos ensinou de bioética. HIV do vírus da AIDS, Do vírus né? da AIDS, muito bem. Cometeu-se muitas barbaridades em nome do desconhecimento da infecção. Havia países que exigiam que, para viajar para lá, eu fizesse um exame anti-HIV. Imaginavam que eu poderia controlar a infecção simplesmente impedindo soropositivos de entrarem. Bem, quando eu tenho uma infecção e quando eu tenho um alarme das pessoas, muitas vezes, por isso que é fundamental que as autoridades falem a verdade. Muitas vezes, as desinformações são nocivas e podem gerar, às vezes, o estímulo a algum preconceito. Para não falar de gente, eu vou falar do macaco da febre amarela. A febre amarela veio descendo em direção ao sudeste. Isso foi previsto no modelo do sistema de vigilância. A gente viu a febre amarela descendo através da febre amarela silvestre. E o nosso alarme era o macaquinho que morria. As pessoas associaram o macaquinho à transmissão da febre amarela e começaram a matar macacos. Então, são coisas como essa que as situações extremas, as fake news ou as notícias que se reproduzem em massa, a gente deve tomar muito cuidado. É preciso ter um pouco de compaixão e empatia, sobretudo porque, apesar de ser uma doença que vem da China, a China está sendo exemplar desse procedimento. E eu tenho notícias de pessoas que se sentem incomodadas, orientais que se sentem incomodadas pela presença das pessoas. Há um sentimento que não pode persistir. Um certo preconceito e até um racismo aparecendo por causa desse não surto só com de os coronavírus. chineses, mas também com os orientais. Eu vi um relato de uma professora essa semana sobre isso. Então, as piadas não são... É a nossa forma de lidar com a aflição, não é? No Brasil, sobretudo. As piadas não são boas. E, por isso, a autoridade sanitária deve ser respeitada e deve falar sempre a verdade. Está agindo bem. No Brasil, se ter uma ideia, nós falamos dos 1.000 leitos chineses. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, cujo gestor nacional é o Ministério da Saúde, vai abrir em 40 dias 1.000 leitos de UTI no país. Fora os existentes. Isso projeta que em 6.500 casos, se eu tiver 15% de casos graves que precisem de UTI, eu tenho cobertura. Então, o que eu quero dizer é que há respostas, as autoridades estão levando a sério a questão. Agora, nós temos que ter tranquilidade. O carnaval, até hoje, não há nenhum motivo para que a gente pense em problemas no carnaval. Muito pelo contrário. O carnaval, vamos vestir outras máscaras, que não sejam essas do coronavírus. E se houver alguma informação a ser passada, em qualquer momento, ela vai ser transmitida de modo verdadeiro. Acreditem que isto vai acontecer.
porque há muita gente olhando o problema. Suas dúvidas sobre coronavírus com a médica infectologista, a doutora Rosana Richmann, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e com o doutor Sérgio Zanetta, professor da Universidade de São Camilo e médico sanitarista, né, do Núcleo de Epidemiologia do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP. Professor, pelo que eu consegui entender da nossa conversa até agora, o brasileiro não precisa se alarmar, nem aqueles que estão na China. Não, porque existem medidas sendo tomadas protetoras e para o tratamento adequado, caso haja alguma suspeita, algum caso. No Brasil não há nenhum. Então, quem tem que se alarmar já está alarmado. Que são quem? É o nosso sistema de vigilância epidemiológica e sanitária. Eles estão alarmados porque a gente fique tranquilo, os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, laboratórios. É o que eu falo, quando há algum risco, quem tem que estar atento é o anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é o SUS, que está fazendo esse processo de controle e de proteção. Ainda olhando para os números desta quinta-feira, quando a gente está gravando o programa, são 28.300 casos confirmados, 565 mortes. Fazendo a conta, dá um índice de letalidade de menos de 2%, 1,9%. Isso também é outra boa notícia. Claro que a gente não deseja nenhuma morte, mas há vírus bem mais letais do que esse, né? Doutora Rosana, responder com mais propriedade, só quero fazer um comentário. Isto é dos casos, da reserva de casos, ou seja, de todos os casos, desde o primeiro, quando eu não tinha nenhum tratamento, quando eu não sabia o que fazer com o paciente, quando eu não tinha 1000 leitos de hospital, até agora morreram menos de 2%. Ou seja, essa proporção pode cair ainda. É possível que com a abordagem, com o tratamento adequado, com um tratamento mais cuidadoso, o paciente com insuficiência respiratória, sem ser colocado sob assistência respiratória, claro que ele vai bem pior, portanto, se ele não for tratado, do que se ele for tratado adequadamente. Eu imagino que isto possa significar que nós vamos ter uma queda da letalidade, da capacidade do vírus matar ao longo dos próximos casos, porque eu tenho hoje uma abordagem mais pronta, mais adequada até para os casos graves. Mas, por favor. Não, a boa notícia desse vírus, e desde o início a gente está falando isso, é que exatamente ele tem uma letalidade menor, nós estamos falando em torno de 2%, varia um pouco, ou seja, a cada 100 pessoas que adquirem o coronavírus, hoje 2 morrem. A gente quer 0, óbvio, mas esse é o número. Se eu comparar com o SARS, que era um coronavírus em 2002, 2003, esse número era 10%. A cada 100 pessoas, 10 morriam. E ainda existe um vírus, um outro coronavírus, que a gente chama de MERS-CoV, é um coronavírus que circula no Oriente Médio, que tem a ver com o contato com o camelo, dromedário, sempre tem um animal envolvido. O MERS, que é um coronavírus, é 35% de letalidade. A cada 100 pessoas, 35 irão morrer. Então, assim, de um lado, nós estamos realmente vendo um vírus com menor agressividade. A agressividade dele é maior em pessoas que têm o sistema imunológico mais rebaixado, então não depende tanto do vírus, mas também depende de quem está adoecendo. Agora, tem um lado, doutor Zanetta, aqui, eu sou clínica, você epidemiologista, eu sou clínica. Então, assim, eu como infectologista, óbvio, eu sempre gosto de dar uma medicação específica para matar uma bactéria, um vírus, um fungo. Eu não tenho. Não existe até agora um tratamento específico. O que eu faço é manter o paciente do assistência ventilatória, mas um antiviral para matar o coronavírus, tem alguns relatos, tem gente tentando com sucesso combinações de medicamentos. E não tenho vacina também, diferente de influenza, de gripe H1N1, que eu tenho vacina. Olha, então eu vou fazer a pergunta do Alexandre Comito. Diferente. Ele quer saber se está sendo desenvolvida uma vacina para combater o coronavírus, e eu aproveito para saber quanto tempo leva para desenvolver uma nova vacina. Como é que é o nome Alexandre. Alexandre, adorei sua pergunta. Sim, a resposta é que sim.
Já havia uma vacina desenvolvida para o SARS, aquele de 2002, 2003, que é um coronavírus, então isso foi um grande passo que nós não estamos começando do zero, porque já havia uma vacina desenvolvida que nem foi utilizada, que não precisou. Aquele surto lá, acabou. Então, baseado nisso que a gente já conhece, tem pelo menos 3 vacinas já em curso. Alexandre, a comunidade científica está debruçada em cima deste vírus para desenvolver antiviral e vacina. Tem 3 laboratórios tentando. Tem 3, o que fizer primeiro... Tem pelo menos 3 que já estão divulgando as fases do estudo. Agora, qualquer vacina nova, Mariana, a primeira pergunta que nós temos que fazer, se você vier vacinar comigo, você vai me perguntar, doutora, antes de me perguntar se ela funciona, você vai me perguntar, ela é segura? Essa vacina que a senhora vai me aplicar pode me causar algum dano? Você não está doente, você quer se proteger contra a doença. Exatamente. Tá, a primeira coisa que eu pergunto então, é a partir de vírus vivo? Isso aí. Então, o que eu quero te dizer é que uma vacina, a gente não pode produzir assim. A gente precisa ter segurança de que a vacina é segura, que não vai causar nenhum dano, e, lógico, que ela é eficiente. A segunda pergunta que a gente tem que responder. Isto demora um pouco. Então, você ter uma vacina, os laboratórios, os pesquisadores estão falando que em 3 meses eles podem desenvolver a vacina. Não quer dizer que ela vai estar licenciada, porque daí ela precisa ser testada numa população para ver segurança da vacina e assim vai. Claro. O doutor Zanetta mencionou a morte dos macaquinhos quando foi... a questão da febre amarela, quando começou a ser noticiada. A gente sabe que teve sacrifício de animais, de suínos, em países da Europa, quando teve a gripe suína, sacrifício de aves também, quando teve a gripe aviária. Não sei o que está acontecendo agora com os morcegos na China, porque a China também não tem muita informação que a gente possa confiar, eles nem divulgam, mas... Aqui no Brasil não é para sair correndo atrás de morcego, não é para sair agitando vara de bambu, tentando pegar morcego. Deixa os morceguinhos em paz. Desculpa. Não tem nada a ver. Os vírus que o morcego eventualmente tem aqui, para que eu vou me aproximar dos coronavírus dos morcegos? Deixem ele nas cavernas ou os que são frugívoros. A associação com o bicho é só original. É diferente de outras infecções, zoonoses, onde a espécie animal ela acaba sustentando a infecção, sustentando novas infecções. Primeiro, não é o caso. Então, não tem porquê, não tem nenhuma correlação. Há uma suspeita de que isso provavelmente é de um morcego. A própria suspeita de que é no mercado em que houve a contaminação também é uma hipótese sendo testada. Há outros casos originais que não tinham relação com o mercado. Então, isso está em discussão, mas seguramente, por favor, quem gosta do carnaval, divirta-se. Quem gosta de fazer um retiro no carnaval, retire-se para fazer, sei lá, um desenvolvimento espiritual, de pessoal. paz interior, não se preocupe tanto. Faça um desenvolvimento pessoal. Agora, deixe, por favor, os morcegos em paz. Eles são fundamentais para o meio ambiente. É o preconceito, é a falta de informação. Tem um dado interessante, a comunidade científica está para divulgar por esses dias o nome desse vírus. Porque coronavírus é um nome genérico, começamos a chamar de novo coronavírus, mas ele vai ganhar um nome. E na escolha desse nome, não pode ser atribuído nenhuma região do planeta e nenhum animal também. Justamente para não acontecer isso, de haver preconceito contra pessoas e violência contra animais. Então, isso é uma questão importante para a gente não lidar com desinformação também. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero ouvir as principais dicas da doutora Rosana Richman, por favor. Eu acho que, primeiro, eu acho que a gente deixou muito claro que não há motivo para pânico. Eu acho que é fundamental a informação correta, Mariana. Não compartilhe coisas que você não sabe a fonte, coisas muito, tratamentos mirabolantes. Não adianta tomar chazinho de erva cidreira. Não faça. Nós já temos as nossas dúvidas sobre esse vírus, não está tudo esclarecido. O que a gente não pode é criar mais dúvidas e, principalmente, coisas falsas. Então, eu realmente acho que é importante as pessoas se informarem, informação é fundamental, mas vá nos locais certos, ouça a informação correta, baseada em dados e não baseada em achismo. No acho WhatsApp que essa é a melhor mensagem. Dr. Sérgio Zanetta. Primeiro, agradecer a oportunidade, mas, sobretudo, dizer para você, você
cidadão, cidadã, você é responsável por também passar uma mensagem afirmativa e correta. Todos nós somos responsáveis. As autoridades têm que estar informadas com informações técnicas e oportunas. Mas é nossa obrigação não permitir que a epidemia da ignorância e a epidemia do preconceito tornem as pessoas infelizes desnecessariamente. O que as pessoas devem fazer? Devem fazer como nós, sair daqui, manter uma vida normal, passear, se divertir, ser feliz. E quando houver necessidade de tomar qualquer medida, nós tomaremos a medida oportuna. E lavar bem as mãos, né, doutor? E lavar sempre. Muito obrigada, doutor Sérgio Zanetta, médico sanitarista, professor da Faculdade de São Camilo, a doutora Rosana Richman, médica infectologista do Instituto Emílio Ribas. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos que os dois trouxeram aos nossos telespectadores queridos, que também participaram bastante, né, Mauro? Isso aí, muito obrigado pela participação de todo mundo e a gente cumpriu o nosso papel de prestar serviço para você. Um beijo para todos vocês, até sexta-feira que vem. Boa noite.